Um dos elementos mais interessantes do universo de Blade Runner são os replicantes, seres que, diferente dos tradicionais androides da ficção científica, são humanos criados através de engenharia genética, totalmente compostos por materiais orgânicos. Criados pela megacorporação Tyrell, os replicantes, graças à sua natureza diferente da nossa, são seres que despertam a simpatia de alguns e desprezo de outros, levantando questões sobre a empatia e o que nos torna humanos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Central Pandora. Aqui é a Sora e hoje vamos falar sobre os replicantes de Blade Runner, desde a sua criação até a sua proibição e ressurgimento. Se você é um fã de ficção científica, já se inscreva no canal para receber todas as novidades e roda a vinheta porque hoje é dia de saber mais sobre os replicantes. Blade Runner teve a sua história baseada no livro Androides Sonham com Ovelhas Elétricas de Philip K. Dick, que aborda a questão da humanidade usando um contraponto entre androides supostamente desprovidos de empatia e pessoas vivendo em um mundo devastado e com a população reduzida, com uma necessidade cada vez maior de se sentirem conectadas com outras para poderem se sentir humanas. Ao produzir o filme de 82, Ridley Scott quis ir além de usar apenas androides. Ele preferiu criar algo único, que não tivesse nenhum tipo de conceito pré-estabelecido para o público, e daí surgiu a ideia dos replicantes. Em Blade Runner é contado que no início do século XXI, a megacorporação Tyrell Corporation deu um grande passo na evolução da robótica com o lançamento da série Nexus. Criados inteiramente a partir de substâncias orgânicas, os replicantes eram seres virtualmente idênticos aos seres humanos, mas modificados para terem capacidades aprimoradas de acordo com a sua função. O objetivo de Tyrell era oferecer trabalhadores para servirem aos ricos e às corporações. Dessa forma, os humanos conviveram relativamente bem com os replicantes por um tempo, até que um dia um time de replicantes de combate em uma colônia fora do planeta organizou um motim que acabou em várias mortes. Após constatar essa possibilidade de comportamento hostil, as autoridades decidiram proibir a presença deles na Terra e foi estabelecida uma força policial composta por agentes conhecidos como Blade Runners, que tinham a função de caçar e aposentar os replicantes rebeldes. E sim, aposentar era matar os replicantes, já que eles nunca foram considerados humanos e por isso nem tinham nenhum direito. O primeiro Blade Runner acontece em 2019, ano em que Eldon Tyrell já havia lançado o Nexus 6, um modelo criado para ser mais humano do que os seus antecessores. Praticamente impossíveis de distinguir, alguns desses Nexus 6 foram oferecidos como empregados a pessoas que aceitavam migrar para as colônias fora do planeta, enquanto outros, esses modelos de combate, atuavam protegendo colônias e explorando novos mundos. Apesar de terem mais força, agilidade e resistência à temperatura do que uma pessoa, os Nexus 6 foram criados para viver por apenas 4 anos. Essa característica foi implementada como uma medida de segurança, já que dessa forma eles não tinham tempo para desenvolver um lado emocional muito complexo. E essa era justamente a chave para identificar um skin job. Na Terra, sempre que surgia a suspeita de alguém ser um replicante, a polícia de Los Angeles usava a máquina de Voight-Kampff para a realização de um teste que monitora diferentes sinais corporais de um indivíduo diante de questões emocionalmente provocativas. Normalmente, os Nexus 6 já podiam ser identificados com 20 a 30 questões, mas Eldon Tyrell era um inventor ambicioso e queria que as suas criações se tornassem cada vez mais humanas. Foi então que ele desenvolveu um novo protótipo chamado Rachel, uma Nexus 7 com tempo de vida ilimitado, na qual ele implantou memórias da sua sobrinha. A sensação
sensação de ter um passado, uma história, criava uma maior estrutura emocional e um senso de propósito, assim como também os tornava mais controláveis. Por ter um passado, Rachel acreditava que era humana, e ao ser submetida ao teste de Voight-Kampff, foram necessárias mais de 100 questões para determinar a sua natureza artificial. Porém, a descoberta da sua verdadeira identidade é algo que causa nela um grande choque. Nesse mesmo ano, um grupo de Nexus 6, liderado por Roy Batty, sabota uma nave e vem para a Terra em busca do seu criador, Eldon Tyrell. O seu objetivo era pedir uma expansão no seu tempo de vida. Por viverem por pouco tempo, os Nexus 6 eram bastante apegados às suas memórias e àqueles que faziam parte delas. Para eles, cada segundo de vida era um privilégio, mesmo os replicantes tendo sido criados para serem meros escravos. Mas ao encontrar Tyrell, Roy se vê diante de uma terrível realidade. Era impossível, até mesmo para o seu criador, tornar a sua vida menos breve. Se sentindo totalmente desamparado, ele mata o Tyrell e depois vai para a construção onde ele tem o seu conflito final com o Deckard, que tinha sido encarregado de caçar e aposentar Roy e seus amigos. Mas antes do seu fim, Roy mostra ao caçador que eles eram muito mais do que uma máquina criada em laboratório. Quando Deckard se vê sem saída, prestes a morrer, Roy, no fim de sua breve vida, demonstra misericórdia, salvando o Blade Runner antes de contemplar as suas lembranças finais. Afinal, ele era mais humano do que humanos. Com Tyrell morto e Rachel desaparecida após fugir com Deckard, os cientistas da Tyrell Corporation deixaram todos os Nexus 6 expirarem e lançaram a linha Nexus 8 para ser usada tanto na Terra quanto em colônias fora do planeta. Esse modelo tinha como principal aprimoramento um tempo de vida natural, além de implantes oculares com números seriais registrados em um banco de dados que facilitava o seu rastreio e identificação. Mas a violência pela qual os replicantes, agora não conhecidos, fortaleceram o discurso de movimentos supremacistas humanos, que começaram a usar as informações contidas nesse banco de dados para caçar e exterminar os replicantes, mesmo que muitos deles nunca tivessem feito mal algum. Por outro lado, havia aqueles que enxergavam virtudes nos replicantes, como é o caso do técnico da Tyrell Corporation, Rain Duz, amigo de Trixie. Um dia, ao ser atacada por um grupo de supremacistas humanos, Trixie é salva por Ig Cygnus, um modelo de combate que desertou após perceber que estava sendo usado para lutar contra os seus em uma guerra no planeta Calanta. Juntos, eles se envolvem em um grande plano para acabar com os registros que os colocavam na mira dos supremacistas. Então, em maio de 2022, um míssil é sabotado por Rain e direcionado para Los Angeles, causando uma explosão de pulso eletromagnético que danifica dispositivos eletrônicos em boa parte dos Estados Unidos. Enquanto isso, Ig e outros replicantes invadiram as instalações da Tyrell para destruir todos os seus registros. Além de libertar os replicantes, o blackout deixou Los Angeles sem energia por 10 dias e causou um grande impacto financeiro em todo o mundo. Após esse evento, as autoridades proibiram definitivamente a produção de replicantes e ordenaram que os Nexus 8 restantes fossem caçados, obrigando eles a viverem camuflados entre os seres humanos. E com isso, a Tyrell chegou ao seu fim. A falência da megacorporação causou um grande impacto, quebrando mercados e causando uma crise alimentícia em todo o mundo. Em 2025, um gênio e cientista recluso chamado Neander Wallace se revela ao público e apresenta uma nova linha de alimentos geneticamente modificados que pode dar um fim à crise alimentícia mundial. Ele compartilha as suas patentes gratuitamente, ajudando no fim da crise, e com isso conquista a admiração e até mesmo a adoração de muitos, o que permite expandir a Wallace Corp em todo o mundo e além. Dessa forma,
forma, 3 anos depois, ele adquire a falida Tyrell Corporation e decide dar continuidade à produção dos replicantes. Com seus conhecimentos em engenharia genética, ele desenvolve a linha Nexus 9, criada para ser obediente aos seres humanos e com um tempo de vida definido pelo seu comprador. Apesar do assunto ser um tabu, Wallace convence os governantes de que os seus anjos eram a única forma de permitir a colonização de novos mundos e salvar a humanidade de outra grande crise causada pela crescente devastação do planeta. Com isso, em 2036, essa proibição cai por terra e os Nexus 9 são inseridos na sociedade, mesmo que muitos ainda sejam contra. Mas serão eles totalmente obedientes dessa vez? Serão mesmo todos os Nexus 9 incapazes de matar seres humanos? Além dos filmes, o universo expandido de Blade Runner nos quadrinhos também nos conta mais algumas coisas sobre os replicantes. Entre alguns exemplos, nós temos o quadrinho Blade Runner 2019, que teve 2 dos seus 3 volumes publicados aqui no Brasil pela editora Excelsior, que conta um pouco sobre o destino de alguns Nexus 8 após o Blackout. Quem viu Blade Runner 2049 pode até ter uma ideia, e sim, ele se chama Blade Runner 2019, mas vai além de 2019. E tem também uma nova série chamada Blade Runner Origins, que conta a história da origem desses caçadores de replicantes e traz uma trama envolvendo os modelos Nexus 4 e Nexus 5. Nos quadrinhos é revelado que eles foram lançados no ano 2000 e que a série Nexus logo se tornou bastante comum na Terra, servindo a elite e corporações como empregados. Até que em 2009, um Nexus 4 assassinou uma funcionária da Tyrell. O motivo aparentemente foi uma falha no seu córtex pré-frontal, porém isso aconteceu na mesma noite da fuga de um protótipo da série Nexus 5. Ao longo da história descobrimos que o modelo da série Nexus 5 foi desenvolvido em segredo e modificado para querer coisas, para sempre buscar o progresso em qualquer situação. Isso acabou tornando o Nexus 5 fugitivo bastante perigoso, já que ele considerava os humanos obsoletos e, ao tentar despertar os modelos anteriores, causava neles um tipo de crise existencial, já que eles não tinham sido programados para lidar com esse tipo de pensamento. Com isso, a corporação decide tentar acobertar esse assassinato e reformular os seus replicantes. Porém, o fim dessa história ainda não é conhecido, porque o Blade Runner Origins ainda está em andamento no mercado internacional. E esse foi o nosso vídeo sobre replicantes aqui no Central Pandora. E se preparem, porque logo vem mais Blade Runner por aí. Para muito mais sobre diferentes universos da ficção científica, continue nos acompanhando aqui no YouTube e nos vemos na próxima!